Olá pessoal, hoje nós veremos estimativa de uma proporção populacional. Então, recapitulando, na última aula nós vimos estimativas para média e tamanho da amostra. Então, lembrando que no caso da média, nós utilizávamos por uma variável quantitativa, e eu tinha a média da amostra e queria fazer estimativa para a média populacional. Para isso, eu fazia uso do desvio padrão, porque sendo uma variável quantitativa, sempre que eu faço a pesquisa de um número, posso calcular a média em relação a esse valor ou o desvio padrão. Agora, na proporção, é para o caso de uma variável qualitativa. Então, quando eu faço uma pesquisa de resultados, por exemplo, eu quero saber a proporção de fumantes da turma. Então, eu vou perguntar quantos alunos são fumantes e dividir pelo total de alunos da turma. Então, o nome dessa razão é chamado de proporção, por isso nós vamos representar pela letra P. Alguns livros também chamam de estimativa pontual. Então, se eu faço uma pesquisa em relação aos fumantes da turma, eu não tenho como calcular a média ou o desvio padrão, então o máximo que eu consigo é calcular essa estimativa pontual ou essa proporção. Então, a proporção de fumantes seria se 3 de um total de 10, então 3 dividido por 10, 0,3 ou 30%. Então, onde o N é o tamanho da amostra e o X é o chamado número de sucessos. Aí, a proporção de não sucessos. Se eu só tenho 2 resultados, ou a pessoa é fumante ou não é, então a minha pesquisa vai ter P e Q. Então, se eu tenho 30% da turma é fumante, quanto que não é? 1 menos o 0,3, ou seja, 0,7. 70% não é fumante. Para o cálculo da estimativa, ao invés de usar o desvio padrão, como nós usamos na última aula, nós vamos usar essas proporções. Proporção de sucesso vezes o não sucesso. Se fosse uma pesquisa que tivesse mais de 2 resultados, por exemplo, nas eleições, lá tinha 4 candidatos a prefeito. Então, eu teria a proporção de cada um deles. Eu teria que saber o número de votos de cada um deles e dividir pelo total e multiplicar os 4 resultados. Agora, no segundo turno mesmo, só tem 2 candidatos, mas nem todos que não votam em um vão votar no outro. Tem os votos nulos, brancos e quem não vai votar. Então, são 4 opções. Então, eu tenho que multiplicar os 4 resultados, as 4 proporções. Por exemplo, de 10 pessoas, 2 vão votar no primeiro, então é 0,2. 3 vão votar no segundo, 0,3. 2 não vão votar, 2 vão votar branco, então eu tenho que multiplicar todos esses resultados e dividir pelo total, que seria 10. Agora, nesses exercícios que nós faremos bem simples, só com 2 resultados. Então, tendo a proporção de 1, eu já consigo calcular do outro fazendo 1 menos. Então, para ficar mais fácil de entender, vamos fazer aqui um exemplo. Olha, uma pesquisa junta 1.068 americanos, 673 informaram ter secretária eletrônica. Com os dados amostrais, determine a estimativa pontual. Então, o que seria a estimativa pontual? Seria essa proporção da amostra. Então, quanto por cento dessa amostra possui secretária eletrônica? Então, é 673 dividido por 1.068. É o X, 1.673, dividido pelo N, 1.068. Quando ele pede a estimativa intervalar, é para eu montar esse intervalo, para eu saber a proporção de toda a população. Para isso, eu preciso calcular a margem de erro. Daí, aqui, novamente, vai usar o valor crítico, que é aquele valor tabelado. Aqui, como é 95%, é 1,96. O P e o Q, que vai depender da proporção que eu obtive do item A. Então, vamos fazer... Deixa eu minimizar aqui. Então, primeiro eu tenho que dividir 673 por 1.068. Então, 673, enter, 1.068 para dividir. Dividindo deu 0,63. Então, 63%, eu posso dizer, para ficar... Sempre nós utilizamos a parte percentual, que fica mais fácil a leitura. Então, 63% dessa população possui secretária eletrônica. Então, a resposta do item A seria esse P chapeuzinho, que é a proporção 0,63 ou 63%. Para eu ter essa estimativa
intervalar, eu tenho que montar o intervalo. Para montar o intervalo, eu preciso da margem de erro. Como que eu faço isso? Então, se o P é 0,63, quanto que vai ser o Q? O Q é 1 menos P. Então, é 0,63 menos 1. Vai dar 0,37, certo? Então, o que que eu tenho que fazer? O 0,63, então 63% que tem secretária eletrônica, vezes o Q, que é 0,37, os 37% que não tem secretária eletrônica, multiplico, divido pelo tamanho da amostra, então são 1.068 americanos, então 1.068 divide, e desse resultado eu tenho que extrair a raiz. Olha, a raiz está em azul aqui no YX, então G, YX. E esse resultado eu multiplico pelo valor crítico, que é 1,96. Então, deu 0,3. Então, 3 com uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, eu posso dizer que, referente a essa pesquisa, 63% da população tem secretária eletrônica com uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Ou seja, o intervalo ficaria 63 menos 3 e 63 mais 3, ou seja, entre 60% e 66%. Então, essa pesquisa foi feita somente com 1.068 pessoas. Se tivesse sido feito com toda a população, eu posso afirmar com 95% de certeza que o resultado estaria entre 60% e 66%, ou seja, estaria entre 63% com uma margem de erro de 0,3 para mais ou para menos, que é esse cálculo que nós fizemos com essa forma. Então, isso seria o caso da estimativa. E também nós podemos calcular o tamanho da amostra, como eu expliquei na última aula. Em geral, a gente não faz a pesquisa e vai calcular a margem de erro. Já pensou se nesse cálculo aqui, ao invés do E ter dado 0,3, tivesse dado 0,5, por exemplo, ao invés de 3%, 0,03, tivesse dado 0,50. Daí eu diria que o intervalo estaria entre 63 com uma margem de erro de 50 para mais e para menos. Então, ficaria um intervalo muito amplo, não teria sentido. Então, em geral, o que nós fazemos? Nós determinamos quantas pessoas nós devemos pesquisar para uma margem de erro fixa. Então, geralmente, nós utilizamos 2 ou 3 pontos percentuais e calculamos o tamanho dessa amostra. Então, observe que aquela mesma fórmula, lá tem a raiz de PQ dividido por N. Então, aqui, isolando, vai ficar o P, o Q e o N que estavam dentro da raiz, o Z e o E ao quadrado. Aqui faltou um quadrado, olha, ele está entre colchete porque aqui é o quadrado. Então, o valor crítico ao quadrado vezes P vezes Q dividido por E ao quadrado. Então, aqui, olha, desejamos estimar com uma margem de erro de 3 pontos percentuais. O que seria esses 3 pontos percentuais? O E, no lugar do E é 0,03 ao quadrado. A porcentagem de motoristas que falam o celular enquanto estão dirigindo. Supondo que se pretende um nível de 95%, ou seja, vou utilizar o valor crítico de 196, quantos motoristas devem ser pesquisados? Aí existem os dois casos. No item A é para supor que nós já sabemos de um estudo anterior que 18% falam ao celular, ou seja, eu uso o P 18%, então o Q vai ser o restante, 1 menos 18. E no item B, eu vou considerar que eu não sei nada, eu não sei se a maioria das pessoas usa ou não usa, aí eu considero meio a meio. Se fosse uma pesquisa com mais de 2 resultados, por exemplo, se fossem 5 resultados, eu usaria 20% para cada um deles. Sempre utilizo a mesma proporção para todos os resultados. Então, vamos fazer este exemplo. Então, olha, o valor crítico aqui é 196, porque é 95% de confiança. Então, FCLX. Então, 196 ao quadrado. 96. Enter, 2 elevado
Então, 3,84, esse resultado. Lembrem que aqui está ao quadrado, faltou o valor, depois eu corrijo. Daí, supondo que ele deseja uma margem de erro de 3 pontos percentuais. Então, 3 pontos percentuais é 3%, 0,03. Lembrem que é 0,03 ao quadrado. Então, ponto 0,3, enter, 2 elevado. Deu 0,09. Eu quero o valor ao quadrado dividido por esse, então eu já vou dividir. Aí, o que eu quero? Multiplicar por P vezes Q. O P é 18%, ou seja, ponto 18. 18 vezes. E ainda eu tenho que multiplicar vezes o Q. Se 18% deseja, quanto que não deseja? Então, eu tenho que fazer 18 menos, ponto 18 menos. Então, deu 82, como nós já previmos. Eu devo multiplicar para aquele resultado anterior. Então, deu 630,02. 630,02, lembrando daquela regra, eu sempre arredondo por excesso. Se eu pesquisar só 630 pessoas, a margem de erro vai dar um pouquinho mais de 3 pontos percentuais. Então, como sempre o tamanho da amostra é inversamente proporcional ao erro, eu sempre opto por uma amostra um pouquinho maior, para que o erro fique menor. Então, nesse caso, eu devo pesquisar 631 pessoas. No item B, que eu não tenho nenhuma informação, o que eu faço? Eu vou utilizar 50 e 50. Então, se eu tivesse guardado aquele valor na memória, agora eu aproveitava, mas fazendo novamente. Então, é 196 ao quadrado, lembrando que ali tá faltando o quadrado, mas o Z é ao quadrado. Então, 196 enter, 2 elevado. Daí, é dividido pela margem de erro também ao quadrado. Então, o ponto 0,3, que é 3 pontos percentuais, 2 elevado, divide. Então, eu dividi os dois valores quadrados. Agora, eu quero multiplicar por P e por Q. O P é 50%, ou seja, 0,5. E o Q também daí vai ser 0,5. Já dá para multiplicar direto por 0,25. Então, observe, dá 1067,11. Como eu tenho que arredondar sempre por excesso, 1068. Então, vejam que dá uma diferença bem grande, que deu 630 e que 1068. Quase o dobro. Por quê? Porque aqui eu já tenho uma expectativa, eu já sei que a maioria dos motoristas não usa o celular, só 18% que usa. Aqui eu não tenho noção nenhuma, não sei se a maioria usa ou não usa, daí eu tenho que começar do estudo inicial, considerando os dois casos iguais. Então, observem, daí, consequentemente, a pesquisa tem que ser maior. Então, é como naqueles casos anteriores, que eu posso conhecer o desvio padrão, ou eu vou precisar fazer uma estimativa do desvio padrão dividindo a amplitude por 4. Aqui, ou eu conheço as proporções de uma pesquisa anterior, ou eu considero todas elas iguais, o P e o Q. Então, daí aqui na sequência tem alguns exercícios. Em caso de dúvidas, deixe um comentário. Muito obrigada, tchau, tchau.